Bom dia, Senhora Guardiã. Deus te abençoe sua família, seu ministério, seu trabalho, seus negócios, em nome de Jesus. Estou aqui para fazer o devocional, como prometido, toda segunda-feira. Para as que não sabem ainda, para as que não participam, nós temos um grupo de WhatsApp, que nós temos mais de 130 pessoas lá dentro desse grupo, onde todos os dias enviamos uma oração direcionada para os nossos maridos, para os nossos filhos, para a nossa família, porque entendemos que a mulher é a guardiã do seu lar, é quem dá o tom da sua casa, e que a maior e mais importante de todas as funções que você tem dentro do seu lar é orar pela sua família de uma forma direcionada e intencional. Então, quero te convidar, se você não participa ainda, em participar do grupo Esposas Guardiãs. Pode me chamar aqui que eu te mando um link. É um grupo de WhatsApp, não tem custo, você só vai receber orações, um louvor todos os dias, para que você possa ter uma inspiração, um direcionamento para orar para você, para sua casa e para tudo que Deus tem posto nas suas mãos. Então, esse é o objetivo dessa live. Todas as segundas-feiras eu vou deixar aqui o meu devocional, porque somos em 7 mulheres que oram lá. Cada uma de nós, 8 mulheres, perdão. Cada uma de nós temos um dia específico e o meu é na segunda-feira. Então, de segunda-feira eu vou compartilhar o meu devocional aqui com vocês. Estamos estudando as personalidades da Bíblia e o que nós podemos aprender com elas e principalmente o que nós podemos e devemos trazer para dentro dos nossos lares, certo? Então, nós olhamos para as pessoas que estão na Bíblia, os profetas, os apóstolos, as personalidades que estão lá, e vemos que elas têm muitos defeitos, assim como todos nós temos defeitos. O único que não teve defeito foi o Mestre Jesus. O restante de nós, todos pecaram e estamos destituídos da glória de Deus. Então, aprendemos com eles que, apesar dos problemas, apesar dos desafios, apesar dos pecados que eles cometeram, eles sempre têm algo para nos ensinar. Então pegamos esses problemas, tudo também de bom que eles fizeram, as virtudes deles, e colocamos dentro do nosso dia, do nosso meio familiar, e colocamos para que a gente possa aprender com eles. Então hoje nós falaremos sobre Pedro, que foi um dos apóstolos, né, dos discípulos ali que caminhou mais de perto com Jesus, que teve maior intimidade com o mestre. E Pedro, sabemos que ele errou muitas vezes, né? Então, Pedro nos ensina que a primeira coisa que nós podemos aprender com Pedro é que ele era impulsivo, mas Jesus viu nele um potencial. Então, Pedro, ele era aquele que falava antes de pensar, muitas vezes se arrependia. Pedro era aquele que, antes de orar, ele questionava o que o mestre tinha mandado. Então, quer dizer, Pedro era impulsivo e fazia muitas coisas que não devia fazer nos momentos errados, né? E talvez o que ele fazia em alguns outros momentos estaria certo, mas naquele estaria errado. Então, e isso se dá muito pelo temperamento, provavelmente de um temperamento quente, né, sanguíneo. Pedro tinha essa impulsividade. E o que a gente pode aprender com ele? Ou você é assim, ou você tem um familiar que é assim. De repente você é de um temperamento mais contido, melancólico, fleumático, mas tem um filho, um marido que é do temperamento sanguíneo, que é expansivo, que é impulsivo. E aí, fazemos o que com o que nós sabemos? A nossa obrigação, a nossa missão como guardiãs dos lares é realmente aprender e aplicar dentro das nossas casas. E Pedro nos ensina que a impulsividade, muitas vezes, ela precisa ser contida. Assim como ela pode ser para uma coisa boa, se aplicada em um momento errado, ela pode prejudicar. Então, nós precisamos aprender a nos conter. E se nós sabemos que temos alguém na nossa família que tem essa impulsividade, nós precisamos aprender a ajudá-los a não ser tão impulsivo assim.
Então, Pedro nos ensina que ele era impulsivo, mas o Mestre Jesus não desistiu dele. Pedro tinha um coração ensinável. Pedro ouvia o que Jesus falava, praticava o que Jesus ensinava. Então, o que nós precisamos aprender com Pedro é ter um coração ensinável. Pedro também, na sua inconstância de sanguíneo, afundou porque parou de olhar para Jesus. Nós que temos esse temperamento sanguíneo somos inconstantes em muitas coisas na nossa vida. Muitas vezes começamos projetos, começamos devocionais, começamos coisas nas nossas vidas e acabamos não concluindo. Por quê? Porque nós nos dispersamos. Pedro, quando olhou para Jesus e disse: se és tu, diga que eu vá até você. E Jesus disse: venha. Quantas vezes Jesus nos diz: venha? E nós estamos caminhando para Jesus, de repente olhamos para o lado, ficamos com medo de um problema, ficamos com medo de uma briga, ficamos com medo, ficamos nervosos por brigas. E aí nós fazemos o quê? Afundamos pela nossa inconstância. Então Pedro nos ensina que ser inconstante traz muitos problemas para a nossa vida e para a vida dos que estão ali, porque os que estavam no barco permaneceram ali no meio daquela tempestade, até que Jesus pegou Pedro pela mão e fez o que precisava ser feito, resgatou ele daquele momento de inconstância. Então, se você é inconstante, minha amada, você precisa lembrar que Jesus precisa ser o seu alvo sempre, os seus olhos precisam estar fitos no Mestre. Se você tem alguém da sua família que é inconstante, então você precisa ajudá-lo a se lembrar de que os olhos de Jesus não podem ser desviados por nenhum momento, porque senão certamente irão afundar. E não é aos gritos, não é aos berros que nós ensinamos as pessoas a olharem para Jesus, porque Jesus certamente não ensinaria ninguém nos gritos e nos berros. Nós também aprendemos com Pedro que nem sempre a coragem vai nos dar a ação certa se nós não estivermos focados no que Jesus realmente quer. Por exemplo, Pedro era corajoso. E ele fez o quê quando Jesus estava sendo preso? Pedro sacou a espada e cortou a orelha do soldado. E Jesus certamente não queria aquela violência. Nós nunca podemos esquecer que muitos dos problemas que estamos passando, precisamos passar, ou para aprender, ou para ensinar. Então, como Jesus naquele momento, ele precisava passar por aquela situação. Jesus precisava ser preso, Jesus seria morto, precisava ser morto. Mas Pedro, naquela hora, ele não entendeu nada. Ele simplesmente quis proteger Jesus. E sabemos que Jesus, se tem alguém que não precisa de proteção, é o nosso Mestre, porque ele é soberano sobre tudo. Então, nossa coragem, muitas vezes, se não for uma coragem baseada na vontade de Deus para a nossa vida, minhas amadas, muitas vezes tomamos ações erradas, tomamos atitudes erradas. E isso é muito perigoso. Então, se você é forte, corajosa, mas é impulsiva, muitas vezes não faz as coisas pensando bem, tome cuidado, porque a nossa coragem muitas vezes pode nos colocar e pode pôr as pessoas que amamos numa enrascada. E se você conhece alguém assim, então ajude o seu familiar, o seu cônjuge, o seu filho, os seus amigos a se tornarem melhor. E por fim, nós também aprendemos com Pedro que Pedro, aquele que caminhava com o Mestre, Pedro, aquele que foi a rocha pelo qual Jesus construiu a igreja, começou a igreja. Pedro negou Jesus. E aí a gente olha para Pedro e fala: eu jamais negaria Jesus. Eu não faria como Pedro. Será? Será que nós não negamos Jesus? Será que nós não negamos Jesus quando nós ficamos com medo ou vergonha de ser criticados
e não exercemos a nossa função como guardiã dentro dos nossos lares, quando nós omitimos de repente uma palavra, ou dentro da sociedade, nas nossas rodas, nas mesas que nós sentamos. Será que eu nego Jesus cada vez que eu tenho uma ação dentro da minha casa que Jesus não teria? Eu nego Jesus. Eu nego porque Jesus veio na prática me ensinar como é ser uma filha amada e obediente do Deus vivo e todo-poderoso. E cada vez que eu não faço o que Jesus faria, eu estou negando Jesus. Então, nós precisamos olhar para isso tudo que nós aprendemos aqui com Pedro e lembrar que apesar de todos esses defeitos, apesar de todos esses problemas, apesar de tudo isso que Pedro fez errado, Jesus o resgatou em todos os momentos. Jesus o segurou pela mão, Jesus o chamou de volta, Jesus fez com que ele olhasse para ele novamente. Jesus construiu sobre ele a sua igreja, ele foi a rocha pelo qual Jesus começou a sua igreja. E principalmente, minhas amadas, Jesus nunca, jamais abandonou Pedro. E nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos nos lembrar que tudo que Jesus nos dá sempre é para o nosso crescimento, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Então, que nós hoje possamos orar para que o nosso coração seja tão ensinável quanto o coração de Pedro. Que nós, assim como Pedro foi reconhecido pelas pessoas como seguidor do Mestre, pela forma que ele falava, nós também. Que as pessoas de fora nos olhem e falem assim: nossa, essa é uma mulher segundo o coração de Deus. Nossa, essa mulher é uma verdadeira cristã. Mas acima de tudo, acima das pessoas que estão fora, porque muito fácil é agradar as pessoas de fora, muito fácil é falar aqui nas redes sociais, muito fácil é falar lá dentro do nosso trabalho, mas principalmente, acima de tudo, que a nossa família, que os nossos maridos, que os nossos filhos, que as pessoas que convivem conosco, que é quem nos conhece sem máscaras, que eles possam todos os dias olhar e dizer: essa é uma mulher segundo o coração de Deus. A minha mãe tem um coração ensinável, a minha esposa tem um coração ensinável. Cada vez que eu erro, a minha esposa não me culpa, não me julga, não me atropela. Cada vez que eu erro, a minha esposa tem misericórdia comigo. Que essas sejam as palavras dos nossos maridos. Cada vez que eu erro, que eu desvio, a minha mãe tem paciência comigo, a minha mãe me puxa pela mão e me faz olhar para Jesus, que tem que ser o único alvo das nossas vidas. Quero te perguntar, você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Porque Jesus não pode ser apenas o nosso Salvador. Ser o Salvador é fácil. Agora, fazê-lo Senhor das nossas vidas, é aí que está a parte mais difícil. Então, coloque Jesus acima de tudo, acima de todos os problemas, acima de todas as dificuldades. Aceite-o como Senhor da sua vida e Ele certamente será o seu Senhor e o seu Salvador. Que você tenha sido alcançado por essa palavra, que Jesus abençoe o seu coração, o seu ministério, que é a sua casa, o primeiro e mais importante ministério de todos que você tem, porque você é uma guardiã do seu lar. Um beijo, Deus te abençoe.